Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Mestre Cigano das Raízes da Mandinga. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é um assunto até difícil da gente falar, de conversar, porque ele é muito relativo de pessoa para pessoa, que é um assunto que a gente fala sobre como encontrar uma casa, um terreiro ou um centro espírita para a gente poder cuidar da espiritualidade da gente. Não é fácil, para mim foi difícil, porque assim, existem muitas casas. E eu peço também desculpa pelo barulho, porque assim, onde eu tô tem muita criança brincando, tem muitos animais, tem pessoas, porque assim, independente daqui ser um lugar do interior, aqui as pessoas se sentem mais livres, as pessoas ficam mais tranquilas, e também está começando a chover, mas tudo bem, eu não ligo muito para chuva, porque a gente está aí para isso mesmo. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte: antes de você estar procurando conhecer uma casa, quando vocês forem cuidar da parte espiritual, para vocês chegar num lugar, procura conhecer, procura pedir informações, ver as pessoas que estão consultando, para ver como que é a casa, para ver se ali é um lugar favorável para vocês, porque assim, já aconteceu, não vou dizer comigo, mas já aconteceu com várias pessoas conhecidas, às vezes está recebendo, incorporando em casa, dentro do ônibus, já aconteceu comigo, eu estou dentro do ônibus e a pessoa incorporada do meu lado, se eu não estou ali, a pessoa ia sofrer muito, porque nem todo mundo tem conhecimento. Muitas vezes as pessoas, principalmente as evangélicas, as pessoas que não conhecem, elas criticam muito, elas falam que é o demônio que está ali. E às vezes não é bem assim. A gente tem que ver que assim, tem um lado material e tem um lado espiritual. E tem um lado também das energias. Então são bandas assim, são lados diferentes. Por exemplo, hoje eu vou estar falando no geral, pode ser do kardecismo, pode ser da Umbanda, pode ser do Candomblé, pode ser da Quimbanda, pode ser da Jurema. Então eu vou estar explicando para vocês mais para frente o que é cada uma, o que é Umbanda, o que é o Candomblé. Então o que eu falo para vocês é isso, gente. Procura estar conhecendo a casa. Por exemplo, vocês vão chegar numa casa, procura, faz uma visita, faz duas, não vai chegando de cara e entrando, porque a dúvida de muita gente é o seguinte: o espírito, o orixá, ele me levou naquela casa. Não, às vezes tem uma influência que você chega na casa, você está passando perto, seu corpo se arrepia, muita gente fala, eu passei mal lá. Na realidade não passou mal, você teve uma manifestação espiritual que passou em você, você se arrepiou, ou então você viu sombras, viu vulto. Tem gente que tem a visão de enxergar os espíritos. Você imagina, você está daqui passando alguma coisa, de repente você vê um espírito. E quem costuma muito estar perto da gente, o seu Zé Pilintra, ele aparece muito pra gente, o seu Tranca-Rua, a Maria Padilha, o seu Tiriri. Então assim, dependendo da visão da pessoa, a gente consegue ver muitos espíritos. E muita gente não sabe como cuidar desse lado espiritual, como fazer um banho, como acender uma vela, como fazer algumas coisas, vocês entenderam? Então, aí vai embora. Mas na hora que vocês estão ali para poder procurar um lugar espiritual, para poder estar se cuidando em geral, a primeira coisa, conhece, passa a conhecer o Pai de Santo, vê se ele responde para você as dúvidas, as perguntas, se ele fala sobre a doutrina da casa, se ele fala as coisas que o médium precisa fazer, porque dependendo, a Umbanda, ele tem um estilo de levar a vida. O jeito dele, a doutrina deles, o kardecismo, já é uma outra vertente, que é uma outra maneira de estar trabalhando. Aí tem o Candomblé, ele já é uma outra maneira que nem todo mundo fica assim, vai de cara, tem coragem para poder ir. Aí tem a Jurema também. Tem muita gente que ouve falar, Jurema, mas não sabe o que é. O Candomblé, então muitas vezes as pessoas criticam, e de repente não é por aí, porque assim, cada um tem o seu jeito, é igual a católica, ela tem o seu jeito de levar a vida e levar a espiritualidade, a parte evangélica tem a sua maneira de levar a vida e a espiritualidade, assim como tem o budismo e outras religiões ou seitas que tem por aí. Quando você está procurando uma casa, gente, muitas vezes a gente fica na dúvida, é o espírito que está me levando ali? Ou sou eu que estou indo por influência de alguém? Ou porque eu quero entrar? Uma coisa eu falo para vocês,
Muitas vezes é moda as pessoas pegar e olhar, ver uma roda de santo e falar, nossa, que linda, eu vou entrar. Gente, depois que entra, fica difícil, porque os próprios espíritos depois eles cobram. Às vezes não é que eles vão te bater ou fazer nada, porque o que acontece é o seguinte, vamos supor, você está em comunhão com o espírito, você está cuidando dele, você está fazendo um padê, você está dando a luz, você está dando o que de comer para ele. Muitas vezes você vai cuidando dele através de um banho de ervas ou de sementes, no caso, para poder ajudar na sua parte assim no corpo, para poder trazer benefícios para vocês, como limpar as energias. Como nós, tanto faz, qualquer pessoa na Terra, ela tem os seus pontos energéticos do corpo, as suas vórtices de energia, que são chamados chakras. Então esses banhos, muitas vezes, eles vão limpar os chakras. Como a gente fazer um trabalho espiritual, muitas vezes a pessoa vai fazer um trabalho de descarrego. Aí de repente o espírito pede, olha, ele vai precisar de grãos, que muitas vezes assim é para poder fazer um ebó, para poder de limpeza. Isso tanto serve no candomblé como na umbanda, na jurema e na quimbanda. Só que muita gente fica mistificando isso. Mas é para a própria limpeza, abertura de caminho das pessoas. Muitas vezes a pessoa tem um egum nas costas, que é um espírito de alguém que já morreu, ou um espírito zombeteiro, que muitas vezes ele entra no lugar de um Exu, ele fala que é um Exu, ele encosta na pessoa, incorpora na pessoa, igual como se fosse um Exu, e estraga a vida da pessoa. Tanto dessa que está recebendo ele, porque a pessoa não sabe, aí está dando o que fumar, está dando o que beber, e a vida vai seguindo. E a gente tem que estar esperto por isso. Por isso que a gente cuida do lado espiritual. Vamos supor, muita gente olha, eles metem o pau no Exu. Mas não, o Exu, gente, ele toma conta do caminho de vocês. Exu é um dos orixás principais na sua abertura de caminho. Aí tem gente que cuida de Ogum, tem gente que cuida de Oxóssi, Logunedé, Ossan, aí e por aí, fora as Iabás. Então a gente tem que cuidar do lado espiritual da gente. E para cuidar, a gente tem que encontrar um lugar certo. Como eu estava falando para vocês, vocês vão, visita, conversa com o Pai de Santo, Yalorixá, Babalaorixá, e vai estar explicando para ele, conversando, ver se o que ele está fazendo ali está resolvendo alguma coisa para alguém, pergunta como é que é as normas da casa, qual que é o calendário da casa, das festas, que às vezes a pessoa vai fazer ali, ela chega e ela vai fazer uma roda de santo, e a pessoa que está por fora, ela acha que é só aquilo ali, mas não é, que muitas vezes no candomblé, aí tem um orô que geralmente é uns 2 ou 3 dias antes para poder, ele tá seguindo ali, para poder estar dando a força da festa ali. Aí tem também os pontos de firmeza da casa, que tanto pode ser no chão, como ele pode ser em cima na cumieira da casa. Então a pessoa tem que estar observando tudo isso, para poder, quando ela chegar e conhecer, porque assim, vamos fazer uma comparação, que praticamente tem tudo a ver e ao mesmo tempo. Vamos supor, quando a gente arruma um relacionamento, primeiro a gente olha a pessoa, a gente vê se agrada, vê se chama atenção. É a mesma coisa quando você está entrando numa casa. Aí você vai, começa a conhecer melhor, é a mesma coisa do santo, você vai indo. Aí você começa a namorar. Essa parte de namorar no santo é você ir, você está conhecendo um pouquinho mais, você está sabendo mais sobre as pessoas que estão ali, como se é os filhos, se os filhos um respeita ao outro, como que são a assistência que vai ali, se elas são bem tratadas, se o trabalho delas está dando certo. Então a gente tem que pensar tudo isso. Por exemplo, você vai numa casa, é dia de trabalho, é bom você ir no dia de trabalho. De repente, por exemplo, muitas vezes no candomblé, geralmente dia de trabalho é aquele dia que muitas vezes não tem consulta, mas você pode chegar e conversar com o santo, com o orixá, ou enquis que estiver ali trabalhando, ou o Exu, ou dependendo de quem está ali naquele momento. Então é que muitas vezes a gente tem que estar conhecendo ali, para saber o que está acontecendo, se a casa é boa, se os filhos se dão bem. Que muitas vezes assim, você entra numa casa, nossa, mas não é legal. Às vezes a gente tem que ver a gente se sentindo bem. Se for uma casa de umbanda, se eles não cobrar, é caridade pura, tanto na umbanda como na mesa branca. No candomblé,
ainda tem a sua parte ainda, que faz parte, como que eu posso falar para vocês, da caridade, que tem muitos pais de santo que não cobra. Já tem muitos pais de santo que já cobram dinheiro. Então, nessa daí, onde é que a gente tem que ficar esperto? Por que a gente tem que ficar esperto? Porque tem muitas pessoas que se dizem pais e mães de santos, mas não sabe fazer nenhum banho direito. E a gente, quando adentra numa casa de santo, num terreiro, geralmente, sempre antes da gira, a maioria das vezes, a gente entra, toma um banho de ervas, de folhas, para quê? Para poder fazer uma limpeza energética e fortificar a nossa cabeça, que é chamado de ori. Então, o nosso ori é o primeiro orixá que é feito. E geralmente o orixá que vai na cabeça, ele é o orixá que te guia, ele te mostra, é o orixá que muitas vezes eu falo que é o meu anjo de guarda, que muitas vezes não deixa nada de ruim acontecer comigo. Então, quando você está perto de entrar numa casa de santo, numa casa de axé ou num terreiro espírita, você tem que começar a observar tudo isso, o toque do atabaque, você tem que ver se o seu coração ele vai balançar, se ele vai tocar no seu coração. Uma hora você está dentro de um terreiro, você fecha os olhos, respira, mas não fica na sua, sente a energia, sente o balanço da energia, para ver se aquela energia é a energia que você precisa para poder estar cuidando. Porque assim, é ruim você entrar num centro espírita aqui e logo em seguida você trocar ali, aí depois você troca em outra casa e sair que zela a sua vida. E tem gente que ainda bate boca com o espírito, ela briga com o espírito, ela briga com os pais de santo, com todo mundo da casa, aquilo ali faz um mal, porque muitas vezes o pai de santo ele não faz nada, mas os espíritos, eles que tomam conta da gente, eles tomam a nossa frente, eles tomam o lugar ali e vai para cima, aí exila a vida da pessoa tudo, aí tudo dá errado na vida da pessoa. Então, a gente tem que pensar muito bem, principalmente quando a pessoa é raspada. Ela é feita no santo, isso muito no candomblé. Não importa se é de Angola, Queto, Jeju, Nagô. Então a pessoa tem que ver direitinho, porque a pessoa que faz a cabeça no santo, o pai de santo que raspou, que cortou, catulou, ele vai ser, você pode mudar de terreiro, mas ele sempre vai ser o seu pai de santo, ou sua mãe de santo. Então tem que pensar muito bem antes, para poder não ter problema. Porque independente de qualquer coisa, você tem que ter uma doutrina. Porque cada casa ele tem uma cartilha, a gente pode falar que é uma cartilha, porque ali, além de tudo, tem as regras da casa. Então a gente tem que estar ali ó, em consenso com as regras, porque quando a gente entra nas regras da casa, a gente se dá bem, porque assim, querendo ou não, você tem que se adaptar à casa, e a casa muitas vezes ela se adapta à sua energia, a você. Então onde é que você tem que estar ali, ó, procurando saber, entender, aprender como que faz as coisas na casa. Você tem que entender como que a casa pede para você tomar os seus banhos, qual as ervas que os seus orixás, que os seus guias, que os espíritos que trabalham com você usa. Aí dependendo do santo você tem que jogar, ou o espírito tem que chegar a conversar com você e falar para você qual que é o seu santo, ou então como que você tem que se proceder. Porque muita gente entra na casa de axé já querendo saber qual que é o seu guia de cabeça, o seu orixá de cabeça, qual que é as entidades que a pessoa trabalha. E muitas vezes não é assim, ela tem que começar primeiro a entender, ela tem que fazer as coisas para poder estar dando certo. Então, o que eu posso falar para vocês é isso, gente. Procura entender, procura conhecer o pai e a mãe de santo, procura conhecer os filhos de santo, a casa, tudo que está relacionado ali para poder depois você não ter problema. Porque a partir do momento que você está numa casa, gente, você tem que procurar fazer de tudo para somar com aquela casa. Principalmente quando você tem um relacionamento que já faz parte daquela casa, daquele terreiro ou daquele centro espírita. Então tem que ver o que pode fazer, que se entra um casal dentro do terreiro, dentro do centro espírita, muitas vezes o mesmo pai de santo ele não pode cuidar do marido e da mulher, sempre tem que ser uma outra pessoa. Então onde é que vocês têm que estar ali ó, ligado, porque a partir do momento que vocês vão entrar para dentro da casa, do terreiro, do quintal, vocês fazem o quê? Deixa todos os problemas na porteira. Pensa, gente, se você tiver com alguma coisa, chega na porteira, bate paô, ou bate palma ali, o paô, gente, é 3 palmas,
seguido de 7 palmas mais rápido 3 vezes. Aí onde é que você está pedindo pelo Exu, pelo guia da casa ali, para poder tirar todas essas preocupações, vocês vão ver que vai resolver os problemas para vocês. Futuramente eu vou estar gravando um vídeo para vocês, falando como bater o paô, o que significa o paô, como que você trabalhar com o paô a seu favor, vocês entenderam? Porque assim, não é fácil a gente encontrar. Se vocês observar, por exemplo, aqui, há um monte de casa. Aqui do lado da minha casa tem um terreiro, do outro lado tem um outro, mais para frente tem um terreiro de Jurema, fora as roças de candomblé que tem aqui por perto. Então onde é que a gente tem que pensar direitinho, ver, é isso mesmo que eu quero? Eu quero cuidar da minha espiritualidade dentro de um terreiro, de umbanda, candomblé, Jurema ou quimbanda? Aí onde é que está a questão. Então vai por você mesmo. Não cai nessa onda aqui para falar assim que é o orixá que está te levando, que é o guia. Não, gente, o orixá, ele vai estar de acordo com o que você fizer. Se você falar assim, eu vou cuidar do meu orixá, de tudo meu em casa, vocês cuidam em casa e não tem problema nenhum. Só que tem que ter um lugar separado para você cuidar. O Exu, ele tem que ter o lugarzinho dele, a casa do santo tem outro lugar dele. Se você for trabalhar com o orixá incorporado, você pode estar trabalhando na sua casa? Pode, mas não é bom, porque quando você trabalha com o orixá, ele não vem sozinho. E dependendo do que acontecer, às vezes assim, se for para trabalhar para consulta, é pior ainda, porque as pessoas muitas vezes elas têm carrego, elas têm coisas ruins que vêm acompanhando elas. Aí onde é que o orixá, o espírito tira e joga do lado. Muitas vezes eles não têm condição de levar ali na hora. Onde é que os orixás vão e levam outra hora, todo aquele carrego, a carga. E se nesse meio tempo passar alguém e levar essa carga? Ou se essa carga pegar e tiver criança em casa, ou alguém que é mais sensível, e essa carga ficar com a pessoa? Depois para poder tirar é mais difícil ainda. Então a gente tem que ter um lugar específico. É para trabalhar? Separa um quartinho onde você vai trabalhar ali com orixá, tudo. Agora, o certo mesmo é você procurar cuidar do seu orixá. Porque muitas vezes, gente, não é fácil cuidar do que você tem. Quando você está num terreiro, quando você sai, como eu falei um pouco antes, não é o orixá que vai batendo em você, é que você deixa de cuidar deles e tem muitas vezes você deixa aquela proteção, aí você fica à mercê do mundo. Então onde é que a gente tem que estar ali direitinho, ver o que pode estar fazendo, para poder estar dando certo, para a gente seguir na caminhada da gente. Porque quando a gente está à mercê de tudo, aí onde é, por que tem muita gente que acaba parando no terreiro espírita para fazer limpeza, para fazer tudo? Porque está à mercê do mundo. E a gente, no mundo, nós não somos nada. Então onde é que a gente tem que procurar se cuidar? Independente de onde for, temos que se sentir bem. É que nem um casamento. Quando você entra numa casa, você tem que se sentir bem. É aquele tempo que você passou conhecendo e vendo como é que é a sessão. Você passou conhecendo o pai de santo, a mãe de santo, conhecendo os filhos da casa, ver se eles se respeitam, tudo. Aí sim, você falou e pensou com você, a minha casa é essa, aí sim, aí você vai entrar, aí é onde você vai começar a fazer as suas obrigações. Porque quando você está no terreiro, tem as obrigações de santo, o que é? Que a gente pode falar que é os calendários da casa. Porque assim, nesses calendários, são calendários de ebó que você vai tomando. Então, onde você vai fazendo os ebós, se é do candomblé, da roça de candomblé, você vai estar sacrificando os animais que precisa, você vai tomando os banhos, você vai tomando o ebó de folhas, o ebó de grãos. Então, tudo isso vai fazendo parte. Quando você está na Umbanda, é onde é que os orixás eles vão abrindo os seus caminhos, é a defumação, é os banhos, é aquele espaço energético, às vezes é aquele transe mediúnico que está ali, fora que os orixás, eles estão cuidando de você. Então onde é que a gente tem que pensar, ver direitinho, para poder a vida da gente estar correndo ali tudo certinho. Porque a partir do momento que você começa a cuidar dos seus orixás, a partir do momento que você está ali junto com eles, fazendo de tudo para poder dar certo as suas coisas, aí você vai para frente. Tem as simpatias, tem os trabalhos, tudo. Mas quando você faz parte de um terreiro, gente, fica mais fácil. Aí o que você vai aprender é as doutrinas do terreiro. Aí
é uma coisa diferente, porque aí você não vai ficar precisando fazer simpatia aqui, fazer amarração ali. Se você precisa de alguma coisa, conversa com o orixá, com o pai de santo, ele vai te ajudar. Só que a gente tem que ver também que é o seguinte, tudo ele tem um propósito, ele tem um preço. Você às vezes tem que fazer muitas coisas, ou você vai ter que comprar o material. Por exemplo, nas casas de santo, ou as casas de axé, a gente paga uma mensalidade. Essa mensalidade, às vezes, tem uns lugares que é mais barato e tem uns lugares que é mais caro. Então isso aí está dentro. Aí muita gente fala, mas eu vou estar pagando. Gente, isso aí é para poder ajudar a manter a casa do santo. Manter a casa do axé ou terreiro espírita. Porque tem água, tem luz, tem velas. Às vezes tem um custo dos grãos. Às vezes tem o custo das ervas. Então, onde é que a gente tem que ver tudo isso, vocês entenderam? Porque assim, não é só chegar, porque o pai de santo, ele não tem, assim, obrigação de cuidar de você. Mas a casa te recebe. Aonde você tem que ver direitinho que você tem que se doar, porque a casa, o pai de santo, ele está de braços abertos. Então, aonde você também tem que, muitas vezes assim, vai ter coisas que você vai olhar, não vai concordar, engole aquilo e leva. Mas vai ter coisas que você vai fazer que tanto o pai de santo como os outros filhos da casa, eles vão engolir e vão levar embora, não vão falar nada, às vezes não fala, porque é consideração. Mas assim, onde é que a gente tem que cuidar ali e ver direitinho, para poder entrar tudo nos conformes. Beleza? Então, hoje, gente, eu deixo esse vídeo para vocês e agradeço a todos. E toda segunda-feira e sexta-feira, ou ao meio-dia, ou 6 horas da tarde, eu vou estar postando o vídeo para vocês. Deixo um grande abraço do Mestre Cigano.